Você já entrou na sua própria casa e sentiu que algo não estava certo? Não é sujeira, não é bagunça, não é cansaço físico. É como se a paz não permanecesse, como se o ambiente estivesse sempre à beira de uma tensão invisível, como se houvesse algo desalinhado, mas difícil de explicar. A Bíblia nunca trata o lar como um espaço neutro. Desde o Éden, a casa sempre foi território espiritual. E quando algo se instala dentro dela, os sinais aparecem. Não estamos falando de superstição, não estamos falando de medo, estamos falando de padrões que a própria palavra revela. Hoje, vamos te mostrar 7 sinais bíblicos que podem indicar que há algo espiritualmente errado dentro da sua casa. Alguns são visíveis, outros são progressivos. Mas um deles, o sinal número 5, é o mais sutil. É o mais fácil de ignorar, o mais fácil de interpretar como normal e talvez o mais perigoso de todos. Por isso, fique até o final e preste atenção especial ao sinal número 5. Porque antes que uma maldição se manifeste externamente, ela quase sempre começa silenciosamente. A palavra diz em 1 Coríntios 14:33 que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E onde a presença dele governa, a ordem, a leveza, a direção. Mas quando padrões começam a se repetir, quando a atmosfera muda, quando a resistência espiritual se torna constante, isso não deve ser ignorado. Nem toda dificuldade é maldição, mas todo desalinhamento espiritual deixa sinais. É importante afirmar isso com clareza, para que não haja exagero nem medo desnecessário. A própria palavra mostra que o justo também enfrenta lutas. Em Jó, vemos um homem íntegro passando por provações profundas. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre tribulações constantes. Dificuldades fazem parte da caminhada cristã. Problemas financeiros, conflitos ocasionais, cansaço emocional. Nada disso por si só é prova de maldição. A Bíblia ensina que vivemos em um mundo caído, onde há aflições naturais, consequências de decisões humanas e processos de amadurecimento espiritual. Nem toda crise tem origem espiritual direta. Nem todo problema é opressão. Nem toda tensão é ataque. Às vezes é disciplina. Às vezes é aprendizado. Às vezes é simplesmente a vida exigindo crescimento. Mas existe uma diferença entre atravessar uma luta e viver sob um padrão constante de desordem espiritual. Porque quando há desalinhamento espiritual, os sinais não aparecem de forma isolada. Eles se repetem, eles se acumulam, eles criam um ambiente, e esse ambiente começa a revelar que algo está fora do propósito original de Deus para aquele lar. Portanto, se a confusão se torna regra e não exceção, isso merece discernimento. Se a opressão se torna atmosfera permanente, isso merece atenção. Se a frieza espiritual se instala de forma progressiva, isso não deve ser ignorado. Não se trata de paranoia espiritual. Trata-se de maturidade espiritual. E hoje nós vamos examinar esses sinais à luz das Escrituras, com discernimento, equilíbrio e autoridade. Não para criar medo, mas para gerar clareza. Não para acusar, mas para revelar. Porque quando a luz da palavra entra, aquilo que estava confuso começa a ser compreendido e libertado. Se você sente que algo precisa ser revelado, então fique aqui, porque Deus tem algo para te mostrar hoje e começar a libertação da sua casa. Antes de avançar para os 7 sinais, é necessário entender o que a Bíblia realmente chama de maldição. Biblicamente, maldição não é azar, não é má fase, não é dificuldade comum. A palavra descreve maldição como consequência espiritual de desobediência, idolatria ou alianças contrárias ao propósito de Deus. Em Deuteronômio, vemos bênçãos associadas à obediência e maldições associadas à rebelião deliberada. Trata-se de princípio espiritual, não de superstição. Mas é aqui que muitos se confundem.
Porque desde que Cristo se entregou na cruz, algo mudou radicalmente. Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso significa que o crente não vive mais sob condenação espiritual automática. A cruz rompeu a sentença. Então, se há redenção, por que ainda existem padrões espirituais destrutivos em alguns lares? A resposta está na diferença entre posição e prática. A posição em Cristo é de libertação. Mas ambientes podem permanecer desalinhados quando há brechas abertas, hábitos não tratados ou áreas não submetidas à autoridade de Deus. Discernimento não é paranoia, é maturidade. Não se trata de procurar demônios em cada dificuldade, mas de reconhecer quando um padrão revela algo mais profundo do que um problema isolado. E é exatamente isso que será examinado agora. Sinal 1. A paz que nunca permanece. O primeiro sinal é simples de perceber, mas profundo de discernir. A paz não permanece. Não se trata de um dia difícil, não é uma discussão isolada, não é uma semana cansativa depois de muito trabalho. É quando o ambiente da casa parece estar sempre à beira de uma tensão invisível, como se algo estivesse constantemente prestes a romper o equilíbrio. Pequenas situações se transformam rapidamente em conflitos desproporcionais. Comentários simples geram reações intensas. O diálogo se torna defesa. O silêncio se torna pesado. A leveza nunca se estabelece por muito tempo. Há lares onde até os momentos bons parecem frágeis. A alegria surge, mas é interrompida. A harmonia aparece, mas não se sustenta. É como se a paz fosse apenas uma visita breve, nunca uma moradora permanente. E isso precisa ser observado com maturidade espiritual. A Escritura revela que esse não é o padrão do reino. Em 1 Coríntios 14:33, está escrito que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A confusão constante não reflete a natureza dele. Onde o Senhor governa, há ordem, há direção, há estabilidade interior, mesmo quando circunstâncias externas são desafiadoras. Jesus afirmou em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que vem de Cristo não é frágil, nem circunstancial. Ela não depende de silêncio absoluto, nem de ausência de problemas. É uma paz que permanece mesmo sob pressão. É uma paz que sustenta o coração no meio da turbulência. Colossenses 3,15 aprofunda ainda mais esse princípio ao declarar: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A palavra árbitro indica governo, decisão, autoridade. Significa que dentro de um ambiente alinhado a Deus, a paz deveria ter a palavra final. Não a irritação, não o orgulho, não a tensão acumulada. Quando a paz deixa de governar e a instabilidade se torna frequente, algo precisa ser examinado. Tiago 3,16 ensina que onde há inveja e ambição egoísta, ali há perturbação e toda obra perversa. A perturbação contínua não nasce do nada. Ela brota de sementes emocionais e espirituais que não foram tratadas. Isso não significa que toda discussão é maldição. Famílias saudáveis também enfrentam ajustes, diferenças de opinião e momentos de estresse. Relacionamentos humanos exigem diálogo, crescimento e perdão constante. Mas existe uma diferença clara entre atravessar conflitos pontuais e viver sob uma atmosfera contínua de desgaste. Quando a casa se torna terreno constante de tensão, quando os moradores vivem em estado de alerta emocional, quando o descanso não é restaurador e o ambiente parece sempre carregado, isso pode indicar que algo está desalinhado espiritualmente. Porque onde o Espírito governa, a paz não é visitante, é fundamento, não é exceção, é característica. E se a paz nunca permanece, se a confusão se torna rotina e não episódio, talvez não seja apenas temperamento forte.
Talvez não seja apenas pressão externa, talvez seja o primeiro sinal de que aquele ambiente precisa ser realinhado à luz da palavra e da presença do Espírito Santo de Deus. Sinal 2. Palavras que contaminam o ambiente. O segundo sinal é mais comum do que muitos imaginam. As palavras que circulam dentro da casa começam a moldar a atmosfera espiritual. Toda casa tem um som, não apenas o som físico das conversas, mas o tom emocional e espiritual que se repete diariamente. Existem lares onde as palavras edificam, encorajam e fortalecem. Porém, existem ambientes onde as frases negativas se tornam rotina. Expressões como "nada dá certo aqui", "essa casa é um inferno", "eu não aguento mais", "nossa família sempre foi assim", podem parecer desabafos momentâneos, mas quando repetidas constantemente, deixam de ser apenas emoção e se tornam declaração. Jesus ensinou em Mateus 15:11 que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Isso revela um princípio espiritual profundo. Aquilo que é liberado pela boca carrega peso, direção e consequência. As palavras não são neutras. Elas carregam intenção, fé ou incredulidade, bênção ou desgaste. Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é uma figura poética exagerada. É um princípio espiritual estabelecido. A língua pode fortalecer um ambiente ou enfraquecê-lo. Pode gerar esperança ou consolidar derrota. Quando palavras negativas se tornam padrão, elas começam a agir como sementes lançadas repetidamente no mesmo solo. E todo solo que recebe sementes constantes acaba produzindo fruto. Tiago 3 descreve a língua como fogo, um pequeno membro capaz de incendiar uma grande floresta. A imagem é clara. Algo aparentemente pequeno pode gerar consequências amplas. Em um lar, palavras de crítica constante, acusações frequentes, ironias e declarações de fracasso criam um clima de desgaste invisível. Isso não significa que não se possa expressar dor ou frustração. A Bíblia não promove silêncio artificial. Os salmos estão cheios de lamentos sinceros diante de Deus. Mas existe diferença entre levar a dor ao Senhor e transformar a dor em identidade permanente do ambiente. Efésios 4:29 orienta: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem." A palavra edificação indica construção, ou seja, cada frase tem potencial de construir ou destruir. Quando dentro da casa predominam palavras que diminuem, acusam, amaldiçoam ou reforçam fracasso, algo precisa ser observado, porque o ambiente começa a refletir aquilo que é declarado continuamente. Nem toda palavra dita em um momento de estresse cria uma maldição. Mas quando a linguagem negativa se torna cultura familiar, quando a boca passa a reforçar constantemente derrota, isso pode indicar um desalinhamento espiritual mais profundo. O lar foi chamado para ser espaço de bênção, não de autossabotagem verbal. Quando a língua se torna instrumento de contaminação, o ambiente responde negativamente, porque palavras são sementes, e toda semente plantada repetidamente produz colheita. Se dentro da casa a colheita constante é desgaste, talvez seja a hora de examinar o que tem sido semeado diariamente pela boca. Sinal 3. Padrões repetitivos. O terceiro sinal não aparece em um único episódio. Ele se revela ao longo do tempo. São padrões que se repetem. Não se trata de um erro isolado. Não é uma falha pontual. É quando determinadas situações parecem retornar constantemente, mesmo quando circunstâncias mudam, conflitos que seguem o mesmo roteiro, quebras financeiras que se repetem, doenças que atravessam gerações, divisões familiares que parecem inevitáveis.
Quando a história começa a se repetir com frequência preocupante, já não se trata apenas de coincidência. A palavra de Deus mostra que existem consequências espirituais que atravessam gerações. Em Êxodo 25, o Senhor fala sobre a iniquidade que pode alcançar até a terceira e quarta geração daqueles que o rejeitam. Esse texto não deve ser lido com fatalismo, mas com responsabilidade espiritual. Ele revela que escolhas espirituais deixam marcas que podem ultrapassar o momento em que foram feitas. Isso não significa que cada dificuldade herdada seja uma sentença irreversível. Pelo contrário, Gálatas 3:13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A obra da cruz rompe qualquer cadeia espiritual que parecia permanente. Mas há uma diferença importante entre redenção disponível e redenção aplicada. A cruz oferece libertação. Porém, padrões podem continuar quando não são reconhecidos, confrontados e entregues a Deus. Oséias 4:6 afirma: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Muitas vezes, ciclos destrutivos permanecem não porque são invencíveis, mas porque não são discernidos. Quando algo é visto apenas como normal da família, deixa de ser confrontado espiritualmente. Existem lares onde frases como "na nossa família sempre foi assim" se tornam justificativa para perpetuar o mesmo comportamento. Mas o Evangelho não confirma ciclos de derrota. Ele inaugura novas histórias. 2 Coríntios 5:17 declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa não é apenas individual, ela alcança o ambiente, ela alcança decisões, ela alcança direções futuras. O problema surge quando o passado não é tratado, apenas tolerado. Quando padrões repetitivos são vistos como destino e não como alerta. Quando a repetição de conflitos, vícios, rupturas ou falências se torna rotina, algo precisa ser examinado com maturidade espiritual. Nem toda repetição é maldição. Há ciclos naturais da vida, há estações de aprendizado, há consequências de decisões humanas que exigem responsabilidade prática. Mas quando o padrão permanece mesmo após arrependimento, oração e mudança de circunstâncias, talvez não seja apenas comportamento. Talvez seja um ciclo espiritual que precisa ser quebrado pela autoridade de Cristo. Porque o reino de Deus não é repetição de fracasso, é transformação. Quando o passado insiste em se reproduzir no presente, é sinal de que algo ainda não foi plenamente confrontado à luz da palavra. E ciclos não se rompem ignorando-os. Eles se rompem quando são reconhecidos, entregues e alinhados à verdade que declara: em Cristo, a história pode ser diferente. Sinal 4. Resistência espiritual constante. O quarto sinal não se manifesta apenas em conflitos visíveis, mas em resistência espiritual recorrente. É quando toda tentativa de avanço espiritual dentro do lar encontra oposição. Não se trata de distração ocasional, não é cansaço comum, é quando sempre que alguém decide orar, algo interrompe. Sempre que a família tenta se unir espiritualmente, surge uma discussão inesperada. Sempre que há intenção de buscar mais a Deus, aparece uma tensão, um desânimo ou uma distração que desvia o foco. Com o tempo, a oração se torna rara. A leitura bíblica diminui. A comunhão espiritual enfraquece. E não por falta de desejo inicial, mas porque algo parece constantemente bloquear o avanço. A palavra de Deus é clara ao afirmar, em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso não deve gerar medo, mas discernimento.
A resistência espiritual é real, especialmente quando há tentativa de crescimento e alinhamento com Deus. O livro de Daniel, capítulo 10, revela um episódio significativo. Daniel orou e a resposta foi enviada desde o primeiro dia. Contudo, houve oposição espiritual que retardou a manifestação dessa resposta. Esse texto não ensina paranoia, mas mostra que existe conflito invisível quando decisões espirituais são tomadas. Tiago 4,7 orienta: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem. Primeiro vem a sujeição a Deus, depois a resistência ao inimigo. Quando um lar tenta se submeter à autoridade divina e encontra oposição constante, isso pode ser sinal de que há forças que não desejam perder território. 2 Coríntios 10:4 afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra fortalezas indica estruturas mentais e espirituais estabelecidas ao longo do tempo. Quando um ambiente reage com resistência sempre que se busca transformação espiritual, pode ser indício de que essas fortalezas estão sendo confrontadas. Nem toda distração é ataque, nem todo cansaço é oposição espiritual. A vida moderna é intensa e a rotina pode ser exaustiva. Porém, quando o padrão é consistente, sempre que há oração surge conflito, sempre que há união surge divisão, sempre que há propósito surge bloqueio. Isso merece atenção espiritual. O reino de Deus avança com paz e autoridade. Se dentro do lar há uma barreira recorrente contra a oração, contra o louvor e contra a unidade familiar, pode ser sinal de que algo está resistindo ao alinhamento espiritual daquele ambiente. E é importante lembrar, resistência não significa derrota. Muitas vezes, ela indica que algo importante está sendo confrontado. Queridos irmãos e irmãs, se esses ensinamentos estão fazendo sentido para você, se alguns desses sinais se aplicam à sua vida ou à sua casa, não deixe de conferir nosso vídeo de oração guiada para quebrar cadeias e maldições espirituais no lar. O link para essa oração está disponível na tela, fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo, porque reconhecer o sinal é o primeiro passo. Mas enfrentar a resistência com a autoridade do nome e do sangue poderoso de Jesus, com oração e declaração espiritual, isso é o que transforma o ambiente. Sinal 5. Perda da sensibilidade espiritual. O quinto sinal é o mais sutil e talvez o mais perigoso de todos. Não é conflito visível, não é crise financeira, não é discussão constante. É quando a sensibilidade espiritual começa a diminuir. No início, quase não se percebe. A oração deixa de ser prioridade. A leitura da palavra se torna ocasional. O ambiente já não provoca reverência nem desejo de buscar a presença de Deus. Não há rejeição aberta, mas também não há fome da presença de Deus. Tudo parece funcionar externamente. A rotina segue, as responsabilidades são cumpridas, mas algo se torna mais frio, mais distante, mais indiferente. 1 Tessalonicenses 5:19 adverte: não apagueis o espírito. Essa expressão revela que o fogo espiritual pode ser sufocado gradualmente. Não de uma vez, mas aos poucos. Pequenas concessões, pequenas distrações, pequena negligência. O problema da perda de sensibilidade é que ela raramente gera alarme imediato. Não há escândalo, não há choque. Há apenas um esfriamento progressivo. Apocalipse 3:15-16 descreve a igreja morna, nem fria nem quente. A mornidão não é rebeldia aberta, é acomodação espiritual. É quando a presença de Deus já não é buscada com intensidade e o ambiente se acostuma à ausência de profundidade. Efésios 4:30 acrescenta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito não abandona de forma leviana,
mas pode ser entristecido. E quando isso acontece, a atmosfera muda. Não há explosão, há silêncio, não há conflito visível, há distância interior. A perda da sensibilidade espiritual é perigosa porque normaliza o que deveria incomodar. O que antes gerava convicção passa a parecer aceitável. O que antes produzia arrependimento passa a ser relativizado. O Salmo 51 registra o clamor de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi compreendia que o maior perigo não era a exposição pública do erro, mas a perda da presença. Nem toda fase de cansaço espiritual é maldição. Todos atravessam períodos de aridez. Há momentos de silêncio que fazem parte do amadurecimento. Porém, quando a indiferença se torna constante, quando o ambiente do lar deixa de refletir busca espiritual, quando a comunhão familiar perde sua centralidade, isso precisa ser discernido. Porque a ausência de conflito não significa presença de paz. Às vezes significa apenas ausência de sensibilidade. Um lar pode estar aparentemente estável, mas espiritualmente anestesiado. E quando a sensibilidade é perdida, outros sinais começam a crescer silenciosamente. Palavras negativas se tornam normais. Resistência espiritual deixa de ser confrontada. Padrões repetitivos passam despercebidos. A frieza não grita, ela se instala. E por ser silenciosa, muitas vezes é ignorada. Se a presença de Deus já não é prioridade dentro do lar, se a busca se tornou eventual, se a comunhão espiritual deixou de ser fundamento, talvez este seja o sinal mais sério de todos. Porque antes que qualquer maldição se manifeste externamente, quase sempre há um esfriamento interno. E quando o fogo diminui, o ambiente começa a escurecer sem que ninguém perceba imediatamente. Na prática, esse esfriamento começa a aparecer em detalhes simples. A oração que antes era natural passa a ser esquecida. O momento de agradecer pelas refeições se torna raro. Conversas sobre Deus deixam de acontecer espontaneamente. A Bíblia permanece fechada por dias, depois por semanas. Não há rejeição declarada da fé, apenas negligência silenciosa. Com o tempo, decisões importantes deixam de ser submetidas a Deus. Escolhas são feitas apenas com base na lógica, na conveniência ou na emoção. A casa continua funcionando, mas sem direção espiritual consciente. E quando a direção espiritual é substituída apenas por impulso humano, o ambiente começa a perder clareza. Outro sinal prático é a perda de convicção. O que antes incomodava já não incomoda. Conteúdos que antes seriam evitados passam a ser tolerados. Conversas que antes gerariam alerta passam a parecer normais. A consciência vai se ajustando ao padrão do ambiente, em vez de o ambiente se ajustar ao padrão da palavra. Esse é o perigo do esfriamento. Ele não parece grave no início, ele parece confortável, mas um lar espiritualmente morno não percebe quando está enfraquecendo, não percebe quando está ficando vulnerável, porque a ausência de busca constante cria espaço para distrações constantes. E quando o fogo diminui, a escuridão não entra com violência. Ela entra por ausência de luz. Por isso, este sinal exige honestidade. Não para gerar culpa, mas para despertar sensibilidade novamente. Porque onde há arrependimento, o fogo pode ser reacendido. Onde há decisão, a presença pode ser restaurada. O esfriamento não é o fim. Mas muitas vezes, ignorá-lo pode ser o começo de algo muito mais profundo. Sinal 6. Influências e objetos que introduzem trevas. O sexto sinal exige maturidade espiritual, porque ele não está apenas nas atitudes, está nas influências permitidas dentro do lar. Toda casa recebe algo diariamente: imagens, sons, conversas, objetos, presenças, e nem tudo o que entra é espiritualmente neutro.
A Bíblia demonstra que ambientes podem ser afetados por aquilo que é introduzido neles. Em Deuteronômio 7, 25, 26, o Senhor orienta que Israel não trouxesse para dentro de casa objetos consagrados à idolatria, para que não se tornassem anátema como eles. O princípio não é superstição, mas coerência espiritual. Aquilo que carrega dedicação contrária a Deus não deve ser tratado como decoração inofensiva. Isso não significa viver com medo de tudo, significa viver com discernimento. Atos 19, 19 registra que, quando muitos em Éfeso se converteram, trouxeram seus livros de práticas ocultas e os queimaram publicamente. Eles entenderam que não bastava crer, era necessário remover o que representava vínculos antigos. O princípio permanece válido. Conversão envolve também realinhamento do ambiente. Salmo 101, 3 declara: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Essa é uma decisão consciente sobre o que é permitido dentro do campo visual e emocional. O que é assistido, ouvido e tolerado começa a moldar o clima espiritual da casa. E 2 Coríntios 6,14 pergunta: Que comunhão há entre luz e trevas? O texto não fala de isolamento extremo, mas de coerência espiritual. Luz e trevas não produzem harmonia duradoura quando compartilham o mesmo espaço sem discernimento. Na prática, esse sinal se manifesta quando o lar começa a normalizar influências que enfraquecem a fé. Conteúdos que alimentam medo, violência constante, sensualidade desordenada ou ocultismo passam a fazer parte da rotina. Objetos adquiridos sem reflexão espiritual permanecem no ambiente. Conversas e visitas que sempre deixam o clima pesado continuam sendo toleradas. Nem todo objeto é maldição, nem todo conteúdo é influência espiritual direta. A Bíblia não ensina paranoia cultural, mas ensina responsabilidade espiritual. O problema não é possuir algo. É quando algo começa a moldar o ambiente mais do que a palavra de Deus molda. Quando uma casa passa a absorver constantemente influências que não refletem o caráter de Cristo, o ambiente pode se tornar espiritualmente confuso. Não por magia, mas por exposição contínua. Discernimento é perguntar: isso edifica ou enfraquece? Isso aproxima da presença ou cria distração? Isso reforça a luz ou introduz sombra? Um lar espiritualmente saudável filtra o que entra. Não por medo, mas por propósito. Porque aquilo que é permitido continuamente acaba se tornando atmosfera, e a atmosfera molda comportamento. Se dentro da casa há influências que contradizem a fé professada, talvez este seja um sinal de que o ambiente precisa ser ajustado. Não para viver em isolamento, mas para viver em coerência. Discernimento não é rigidez, é proteção. E proteger o ambiente espiritual do lar é parte da responsabilidade daqueles que desejam que a presença de Deus seja permanente e não ocasional. Sinal 7. Opressão noturna e perturbação constante. O sétimo sinal se manifesta quando o ambiente da casa parece mudar, especialmente durante a noite. Não se trata apenas de insônia ocasional ou de um dia estressante que dificulta o descanso. É quando o período que deveria trazer renovação passa a trazer inquietação. Sono fragmentado, sensação de medo sem causa clara, pesadelos recorrentes, despertares súbitos acompanhados de ansiedade. A noite, que deveria ser tempo de restauração, se torna tempo de tensão. A palavra de Deus apresenta o descanso como parte da bênção divina. Salmo 4:8 declara: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O descanso, segundo as Escrituras, é expressão de confiança e proteção. Salmo 127:2 afirma que o Senhor concede o sono aos seus amados. Isso revela que o repouso não é apenas necessidade física, ele também carrega dimensão espiritual.
Um ambiente alinhado à presença de Deus promove descanso restaurador. O Salmo 91 reforça essa promessa ao dizer que não se deve temer o terror noturno. O texto reconhece que a noite pode ser momento de vulnerabilidade, mas também declara proteção para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Nem todo pesadelo é opressão espiritual. Nem toda insônia é ataque. O corpo reage a estresse, alimentação, rotina e emoções acumuladas. É importante discernir sem exagerar. Porém, quando o padrão se torna constante, quando a inquietação noturna é frequente, quando o medo aparece sem motivo objetivo, quando a casa parece mais pesada ao anoitecer, isso pode ser um alerta espiritual. 2 Timóteo 1,7 declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O medo persistente, especialmente dentro do próprio lar, não corresponde ao padrão da presença divina. A noite expõe o que está oculto durante o dia. Quando há desalinhamento espiritual, ele muitas vezes se manifesta no momento em que o silêncio se instala. O descanso é interrompido porque o ambiente não está plenamente pacificado. Esse sinal fecha o ciclo dos sinais anteriores. Quando há palavras negativas constantes, ciclos repetitivos, resistência à oração, perda de sensibilidade espiritual e influências inadequadas, o ambiente começa a refletir isso, inclusive no descanso. O sono perturbado não é sempre o início do problema. Muitas vezes é o sintoma final de algo que já vinha se formando. Um lar espiritualmente saudável produz segurança, produz serenidade, produz descanso profundo. Se o período noturno se tornou espaço de inquietação contínua, talvez seja a hora de avaliar todo o ambiente à luz da palavra, porque o descanso também é promessa de Deus. E quando ele é constantemente interrompido, isso pode ser o último sinal antes da necessidade de agir. Queridos irmãos e irmãs, tendo sido revelados esses 7 sinais, chegou a hora de uma avaliação humilde e sincera. Se você reconheceu alguns desses sinais em seu lar e na rotina de sua família, isso não deve ser ignorado. Talvez alguns tenham parecido distantes. Talvez outros tenham sido desconfortavelmente familiares. Paz que não permanece. Palavras que contaminam. Padrões que se repetem. Resistência à oração. Frieza espiritual. Influências não examinadas. Inquietação noturna. Nenhum desses sinais isoladamente define uma sentença, mas quando eles começam a se conectar, formam um quadro que exige discernimento. O objetivo deste ensino não é gerar medo, é gerar consciência, porque identificar é apenas o primeiro passo. Permanecer passivo diante do que foi discernido é permitir que o padrão continue. A Bíblia nunca nos chama apenas para observar. Ela nos chama para agir com autoridade espiritual. Se há desalinhamento, ele pode ser corrigido. Se há brechas, elas podem ser fechadas. Se há cadeias, elas podem ser quebradas. Mas isso exige decisão, não decisão emocional momentânea, decisão espiritual intencional. Talvez você esteja percebendo que sua casa precisa de realinhamento. Talvez esteja entendendo que alguns desses sinais não são coincidência. Talvez seja o momento de não apenas reconhecer, mas responder. Porque o ambiente espiritual de um lar não se transforma por acaso. Ele se transforma quando alguém assume responsabilidade diante de Deus. E quando a luz revela algo, ignorar não é opção. É preciso agir. Discernir é importante, identificar é necessário. Mas transformação exige resposta espiritual. Se ao longo deste ensino você percebeu que sua casa precisa de realinhamento, existe aqui no canal uma oração guiada específica para quebrar cadeias e maldições espirituais no lar. Ela foi preparada exatamente para momentos como este,
quando há consciência e decisão. O link será disponibilizado aqui na tela final, fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. Não deixe para depois aquilo que o Espírito já revelou agora. Se este ensino trouxe clareza para você, deixe um comentário declarando: "Minha casa pertence ao Senhor". Essa declaração não é ritual, é posicionamento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa examinar o próprio lar à luz da palavra. E se este conteúdo edificou você, deixe seu like. Isso ajuda a levar esse ensino a outras famílias que talvez estejam vivendo esses sinais sem compreender o que está acontecendo. Que o Senhor traga discernimento ao seu coração, restaure a paz do seu lar e reacenda o fogo da sua presença dentro da sua casa. Que haja luz onde havia confusão, que haja ordem onde havia desalinhamento e que a presença de Deus seja permanente e não ocasional.